Veja só, gente. O The Economist, sabe aquele jornal britânico, tal, ultraliberal? Eu acho que é o revista, eu nunca sei se é uma revista ou um jornal, enfim. É o jornal mais liberal que você pode imaginar na face da Terra, é o The Economist. Eles fizeram uma matéria metendo pau no governo brasileiro, consequentemente no Lula, né? Vamos comentar sobre isso aqui, vou trazer alguns fatos interessantes sobre isso, mas eu peço para que você que está vendo no corte, curta esse vídeo, compartilhe aí com alguém que pode achar interessante, se inscreva e ative o sino para receber novos vídeos como esse. Se você puder, manda aqui um Pix para contribuir com o projeto, considere ser membro desse canal para receber conteúdos exclusivos e se aparecer o botão hypar, hype aí que vai ajudar muito esse canal. Olha que título canalha. Esse aqui é o The Economist. Luan, por que tá tão estranho assim? Porque eu usei métodos revolucionários para conseguir ver sem paywall, tá? Na baixa aqui. Veja que título canalha. O mundo rico deve ter cuidado com a brasilização. Olha que título canalha. Quando os governos estão endividados, as altas taxas de juros causam estragos. Essa frase é verdadeira, mas a gente não está endividado. É uma dívida ok, tá? É uma dívida ok. Quer dizer, endividado tá, porque todo país tem dívida, né? Dívida interna e em alguma medida externa, mesmo que pequenininha, como é o nosso caso. Mas nós temos tudo sob o controle. Mas por que só aqui? Veja só. Tem coisas que eles falam que tá correto, tá, mas a maioria tá errado. As altas taxas de juros causam estragos. Causam. Por quê? Porque quanto mais juros, quanto maior os juros, maior fica a dívida, certo? A gente já abordou isso aqui em alguns momentos. Eu tenho uma playlist, inclusive, para vocês verem sobre o assunto. Você que está vendo no corte, inclusive, vou deixar aqui em cima da minha cabeça, para cá, a playlist onde eu falo sobre a dinâmica da dívida pública. Acho que tem 2 ou 3 vídeos. Vocês vejam aí, para vocês terem a noção de como funciona esse sistema. Vamos lá, que a canalice não para. Canalice nível internacional. A economia mundial. Por que tem um T gigante? Porque é The Mundial Economist, eu imagino, né? The Mundial Economist, não sei o que. Aí o T ele ficou aqui. A economia mundial oferece muitos exemplos. Deixa eu aumentar isso aqui. A economia mundial oferece muitos exemplos de alerta. A inflação na Argentina demonstrou o perigo de tratar o Banco Central como um caixa eletrônico. Já começa o primeiro erro aí. A Argentina, o BO da Argentina é dívida externa, não é dívida interna. Inclusive a dívida da Argentina hoje interna é menor do que a nossa. Tá entendendo? Ah, mas e aí? É um problema? Lógico, você veja. Por que eu tô dizendo que um problema seríssimo na Argentina é falta de dólar e dívida externa, né? O cara tem trocentos empréstimos. Vocês lembram do vídeo que eu fiz falando do Milei? Inclusive, eu vou botar o outro card aqui, tá aparecendo aqui, do lado aqui, em cima do Pix aí, que é o Milei falando sobre, ou melhor, que é a matéria falando que o Milei, ele faz 6 empréstimos para pagar um empréstimo do FMI, pô. Como é que pode um negócio desse, cara? O cara fez 6 empréstimos para pagar um empréstimo. Aí os caras falam como se a Argentina fosse um exemplo de economia, né? Beleza. Mas aí qual é o problema? Por que ele faz isso? Porque se ele quiser rolar, o que é rolar dívida? É você amortizar, né? É você, no caso interno, você emite um título, o título da dívida, e você paga com esse título que você vendeu, você paga esse que você tem que pagar pro fulaninho aqui. Aí você amortiza. Você troca uma dívida velha por uma dívida nova por uma dívida velha. Aí no fim das contas a dívida é a mesma, só que você tá rolando. Beleza, por que você consegue fazer isso? Porque você tem a sua moeda. No caso lá é o peso, né? Aqui é o real. A gente consegue fazer isso. Mas a gente consegue fazer isso em dólar? Não, porra, porque a gente não emite dólar. Aí por isso que eu tô dizendo, é horrível você dever em dólar. Vamos continuar. Aí vai falar do Brexit. O Brasil apresenta um crescimento econômico razoável. Dá pra dizer que é razoável mesmo. Um banco central independente, seu orçamento é primário. Ou seja, excluindo o pagamento de juros, está quase equilibrado. Quase, hein? Sua dívida líquida equivale a 66% do PIB. Aí acha que é olha, acabou-se o mundo, né? Acabou-se o mundo. É alta, prestem atenção nisso aqui. Isso aqui é fundamental para vocês entenderem, não apenas de economia, mas de política. Entendam a economia não como uma coisa apenas técnica, mas como política. Economia é política. Fechado? Não se separa
apesar de depois do Alfred Marshall, né, ter criado de princípio de economia, aí se fragmentou, né, tirou o nome política da economia, mas a economia é política. Veja, o que é que ele fala aqui? 66% de dívida PIB líquido é alto para os padrões de mercado emergente. Ou seja, a pobraiada que é nós, né? País periférico. Mas é baixa para padrões de país desenvolvido. E aqui que funciona para a gente determinar como que a dinâmica da dívida ela vai se alterar a depender de onde você nasceu. Você é brasileiro, a dinâmica da dívida é uma. Você é argentino, deveria ser parecido, mas lá os caras são tudo ferrado, é outra. Você é chinês, a dinâmica da dívida do seu país é outra. Apesar de você estar no sul global, você não tem características de sul global nesse sentido. Você é dos Estados Unidos, aí você pode muita coisa. Principalmente você é dos Estados Unidos porque você é o emissor da moeda de reserva global. Luan, sei disso porque minha esposa faz 15 empréstimos para pagar um empréstimo, o sofrimento é grande. É horrível, ficar juros acima de juros, todo mundo se lasca. Ou seja, é ruim ou é bom? Vai que a gente é desenvolvido e não sabe. Não, para nós é péssimo a gente tá nessa escala de inferioridade. Na hierarquia monetária global, nós não somos ninguém na fila do pão. Nossa economia está estável porque o Lula é um baita de um estadista. Mas o nosso país, imagine que existe uma hierarquia global. O dólar é o topo da cadeia alimentar, aí vai descendo as moedas as moedas fortes, né? Tem o Japão, tal. Aí chega no sul global, com exceção da China, as moedas mais fracas. Por que mais fracas? Porque elas não gozam do mesmo prestígio que o norte global, que é a turma que manda no cenário financeiro internacional. Veja, prestem atenção nisso aqui. Padrão de mercado emergente. Emergente é um termo chique para você dizer de país pobre. Antigamente se falava terceiro mundo. As palavras foram mudando porque terceiro mundo tem uma conotação muito negativa. Aí a galera, vamos chamar de país emergente? Vamos, beleza? Agora, como é que 66% é alta para o Brasil, mas para os Estados Unidos não? Aí você fica, não, peraí. Aí você começa a estranhar. Mas os Estados Unidos emitem a moeda deles. Emite. A gente também. Então como é que é diferente? Meu amigo, aí por isso que eu tô dizendo, você tem que entender politicamente. No cenário econômico, cenário financeiro internacional, se você está no norte global, você tem prestígio na escala, vamos dizer, no ranking monetário. Você tem prestígio. Todo mundo acha que você vai pagar a sua dívida. Se você é do sul global, com exceção da China, a China é um caso à parte. Você é do sul global, automaticamente você é visto como um lugar arriscado. Você, se não fizer determinadas coisas, você, para o norte global entende-se Estados Unidos, Alemanha, Japão, certo? Esses países, Canadá. Se você não faz determinadas coisas, você corre risco de dar calote na sua dívida pública. Luan, mas você já falou Austrália, exatamente. Austrália, sim, tô ligado qual é. Aí Austrália e tal. Se você está nessa seara dos países abaixo, né? Você já é colocado em suspeita. Isso que eu tô falando é política. Por isso que eu tô dizendo, tava até numa live hoje do Pedro Ivo, e ele conversando sobre isso. Isso vai além da tecnicidade. É muito mais complexo que isso. Porque se fosse só técnica, você não faria sentido essa frase aqui. Se fosse apenas tecnicidade. 66% é alto para o Brasil, mas para o país desenvolvido não é alto. Não faz sentido. Tecnicamente não faz sentido. Vamos falar de técnica? O Brasil tem, ele falou aí, 66% de dívida líquida em relação ao PIB. A gente emite a nossa moeda. Ou seja, a gente não tem como dar calote na nossa própria moeda, porque a gente emite. Eu já falei para vocês. Tá aqui um título que vai vencer. Tá ali o fulaninho, ó. Ele quer o dinheiro dele. Aí eu vou emitir esse título novo, vou vender pro cicraninho. Aí eu pego esse dinheiro, olha aqui, toma esse dinheiro aqui para você, que tem o outro título. A gente tem essa capacidade. Então por que que eles pegam e dizem que isso aqui é alto se for no país emergente, pô. Mas se for no padrão China não, no padrão Estados Unidos, Austrália, sei o que, aí tudo bem, aí eles podem tudo. Peraí, como assim? Porque se trata de política, gente.
Se trata de questões políticas. E quando eu falo política, repito, quando eu falo isso, a galera vem na cabeça quem? O Google Bota, não sei. Entenda política enquanto ciência. Política enquanto ciência política. Entenda política enquanto economia política. Expanda o horizonte quando eu falo política. É nesse sentido que eu tô falando. Nesse sentido. Exatamente, geopolítica. É nesse sentido. Mesmo você podendo pagar a sua dívida, se os Estados Unidos, mercado internacional como um todo, olhar para você e dizer: olha só, vocês não são mais vistos como bons pagadores. Aí eles diminuem a sua nota na agência de rating e a galera começa a tirar o dinheiro de você. Vira uma profecia autorrealizável. Por quê? Porque o dinheiro começou a sair porque eles disseram que você não é confiável. Não é porque você não é. É porque eles disseram. Isso serve como um mecanismo para que você fique no cabresto. Se eles dizem, se você fizer tal coisa, você fica bom pagador. Se você não fizer, a gente tira o selo. Obviamente que você está num cenário onde você não tem muita escolha. Compreende que a situação é muito mais além da tecnicidade? Porque se fosse apenas tecnicidade, não faria sentido dizer que 66% é alto. Ora, poxa, o Japão está com 200 e pouco. Estados Unidos mais de 100 de dívida PIB. E por que lá isso daí é pouco? Por que lá é pouco? Porque é uma questão política, não é uma questão técnica. É uma questão política, pura e sim. Mas vamos voltar para o texto. Deixa eu tomar uma água aqui que eu tô já morrendo, peraí. Né? Veja, o Brasil, no entanto, enfrenta um grande problema. Seu governo precisa pagar juros altíssimos para honrar suas dívidas. É verdade? É verdade. Segundo maior juro real do mundo, só atrás da Turquia. O controle da inflação obrigou o Banco Central a fixar taxas de curto prazo em 15%. O controle da inflação obrigou, não. O cenário obrigou. O cenário obrigou. E não é como se ele fez porque quis. É o mercado financeiro ameaçando. São eles aí, né, britânicos, junto com toda a patota da economia do norte global, ameaçando. Se você não fizer, você perde credibilidade. O Banco Central perde credibilidade. Eles falam como... Quando você fala, olha, o controle da inflação obrigou o Banco Central a fixar essa taxa, eles falam como se fosse, olha, não teve outra escolha. É o quê? Aí eu vou sacar, aí, Luan, de novo, não é possível, você vai de novo mostrar, eu vou mostrar de novo isso aqui. Vamos ver quando foi isso aqui. 12/10/2025. Porra, de novo, Luan, de novo. Eu disse a vocês que eu vou mostrar isso toda vez. Mudar meta de inflação seria erro grave e faria Banco Central perder credibilidade, diz economista-chefe do JP Morgan. Luan, o que é JP Morgan? É um banco gigante dos Estados Unidos e uma grande gestora de ativos. O que é uma gestora de ativos? É você pegar, levar o seu rico dinheirinho para uma empresa, ao invés de você mesmo pegar, contratar o serviço de uma corretora e você decidir onde você vai aplicar o dinheiro, você diz: eu tenho esses dinheiros aqui e quero que você aplique. Aí eles vão perguntar qual é seu perfil. Você é um perfil arriscado, assim, essa traçou o seu perfil, pronto. Pode deixar o dinheiro com a gente que a gente aplica. Isso é uma gestora de ativos. Isso é uma gestora de ativos. E temos aqui a JP Morgan dizendo... não foi a JP Morgan, foi a Cassiana Fernandes, que é uma avatar da JP Morgan. É uma avatar do mercado financeiro. É uma avatar do mercado financeiro. A JP Morgan está usando para falar em nome dela, certo? Se a JP Morgan está dizendo... olha, se vocês mudarem a meta de inflação, isso vai ser um erro grave. O Banco Central vai perder credibilidade. Aqui não é uma ameaça direta para o Banco Central. Entendam? Então é aquilo. Essa especificamente é uma ameaça direta ao governo Lula. E eu vou explicar por quê. O Banco Central, junto, que tem o Copom, né, o Comitê de Política Monetária, são os diretores do Banco Central. Eles decidem qual vai ser a Selic meta, que a última foi 15 e a próxima vai cortar. Mas quem decide a meta de inflação é o CMN, Conselho Monetário Nacional. Quem faz parte do Conselho Monetário Nacional? Hoje, Galípolo, presidente do Banco Central. Porém, quais são as outras duas cadeiras? Haddad, ministro da Fazenda, a ministra do Planejamento, que é a Simone Tebet. Ou seja,
Se você considerar que o Galípolo é independente do governo, você tem 2 cadeiras que fazem parte do governo, ou seja, a maioria. Resumo, foi uma ameaça direta ao governo Lula. Experimenta mudar a taxa, ou melhor, a taxa não, a meta de inflação. Experimenta mudar, porque se você está dizendo que vai perder a credibilidade, significa que, olha, no momento em que você mudar, pode ser que a gente tire o dinheiro daí. E se a gente tirar o dinheiro daí, pode acontecer um efeito manada. Vocês podem perder o selo de bom pagador. E se acontecer um efeito manada? Se muito dólar está saindo da economia, a gente chama isso de fuga de capitais. O que é que acontece quando meio mundo de dólar sai de um país do nada? O preço do dólar, ele dispara. O preço do dólar dispara. Isso a gente chama de crise cambial. Crise cambial. O finado Simonsen, né, Mário Henrique Simonsen, ele costumava dizer o seguinte: olha, a inflação ela aleija, mas o câmbio ele mata. Porque a inflação veio de rebote. Mas Luan, por que você ter um problema cambial? O que é um problema cambial? É você estar o dólar na casa do caramba. Por que é um problema? Porque isso gera inflação. Isso gera inflação. Isso gera inflação. Você pega... Tem muito preço aqui que é dolarizado. Por exemplo, você pega... Todas as commodities que são vendidas, elas são dolarizadas indiretamente porque o mercado é praticamente todo externo. Você vê o agrobusiness é praticamente todo externo. Eles fazem pensando no externo. Eles fazem pensando no externo. Se o preço aumentar absurdamente, o pouco que eles colocam aqui dentro, eles vão querer levar para fora, porque eles vão lucrar muito mais. Isso vai pressionar o preço do alimento aqui dentro, ou seja, inflação. Tem muita cadeia industrial que tem insumos que são importados do exterior e, independente de ser nos Estados Unidos, qual é a moeda de transferência comum internacional? É o dólar. Ou seja, esses produtos ficariam inflacionados. Então vocês vejam que todo esse tipo de questão que eu estou falando aqui resume em: esse pessoal tem um poder absurdo de influenciar na surdina. Eles botam seus avatares para que você faça o que eles querem. É basicamente isso. E aí a gente vê aqui, como resultado, e apesar desse próximo do equilíbrio primário, o governo provavelmente precisará tomar emprestado cerca de 8% do PIB por ano para pagar juros. Enfim, é improvável que o déficit seja reduzido por austeridade. Aí, se é improvável, por que eles defendem a austeridade? Não faz sentido. O presidente Lula, que busca reeleição em outubro, afrouxou as restrições orçamentárias. A menos que a taxa de juros caia drasticamente, a dívida pública aumentará consideravelmente. Veja que ao mesmo tempo em que eles falam isso, o norte global está ameaçando a gente, dizendo: olha, se tu aumentar a meta de inflação, a gente faz uma baguncinha no teu país. Estão entendendo? Por isso que eu trago essas coisas aqui para vocês. E eu vou... Inclusive, eu falei no início, né, de uma playlist e tal. E eu vou colocar, nessa playlist que eu botei lá no início, eu vou colocar esse vídeo corte aqui também. Eu vou colocar na playlist lá de como funciona o mercado, como é o nome da playlist, como funciona a economia, o capitalismo, sei lá. Eu não lembro. Vai estar aí, vocês vão ver. Porque é importante a gente entender como funcionam essas coisas. É muito importante. Para a gente não cair na conversinha desse povo que é charlatão, de ficar dizendo que é só fazer, é só vai lá e faz, se eu for eleito eu faço. E não é assim que funciona. Então, eu trouxe essa matéria do The Economist para destrinchar ela, porque traz elementos de como que isso funciona na prática. A vida real é bem diferente da ficcional que o pessoal fica querendo criar, né? Tanto à direita quanto à esquerda.